Você acha que é mente aberta? Pense de novo. A maioria de nós, mesmo sem perceber, pensa o mundo como um jogo de opostos, certo e errado, luz e escuridão, emoção e razão. Mas e se essa forma de pensar não for natural nem neutra? E se ela for apenas uma construção que limita tudo o que somos capazes de perceber? Jacques Derrida passou a vida desconstruindo esse tipo de pensamento. Sua filosofia é um convite perturbador, sair da zona de conforto das certezas e encarar o que há entre os extremos. Ele não quer destruir a razão, mas mostrar que toda razão é atravessada por ruídos, brechas, ambiguidades. Vivemos numa era em que tudo precisa de um veredito rápido, culpado ou inocente, verdadeiro ou falso, bom ou mal. Mas será que há espaço, hoje, para o pensamento que hesita, para a escuta que não exige respostas imediatas? A jornada de Derrida começa aqui, no momento em que a dúvida se torna uma forma de coragem. E no próximo capítulo, vamos entender por que a busca pela clareza absoluta pode ser a prisão mais confortável e insidiosa da modernidade. O Ocidente aprendeu a buscar clareza como um ideal. Desde Platão, acreditamos que a verdade está acima das aparências, pura, lógica, universal. Derrida desafia isso. Para ele, o desejo de clareza absoluta é uma armadilha. Ao tentar definir tudo com precisão, acabamos excluindo nuances, contextos, margens. Sua crítica é feroz ao que chama de logocentrismo. A ideia de que a linguagem pode nos levar a uma verdade definitiva. Mas a linguagem, para Derrida, é um campo de jogo instável, onde os significados se movem, se contradizem, se escapam. E se não há uma verdade fixa, o que nos resta? O desconforto, a abertura, a responsabilidade de pensar sem muletas. Derrida não oferece respostas fáceis. Ele exige que a gente enfrente as perguntas difíceis. Mas será que estamos preparados para um mundo onde toda certeza é provisória? Onde cada palavra dita carrega em si o risco do mal-entendido? No próximo capítulo, mergulhamos no valor do contrário. E por que, segundo Derrida, todo conceito carrega sua própria sombra? Derrida nos ensina a olhar para o que normalmente ignoramos, o que parece fraco, estranho, contraditório. Em todo conceito valorizado, há um oposto que o sustenta. Sem o escuro, a luz não faz sentido. Sem silêncio, não há som. Sem o outro, não há eu. Esse é o coração da desconstrução. Mostrar que os opostos não são inimigos, mas cúmplices. Que todo significado carrega o traço de seu contrário. Ao invés de escolher entre um ou outro, Derrida propõe que investiguemos as zonas cinzentas, os espaços onde as certezas se dissolvem e as fronteiras se embaralham. Vivemos tempos que exigem posicionamento constante, mas o que perdemos ao eliminar a ambiguidade? Quantos afetos, quantas histórias, quantos modos de ser são esmagados pelo desejo de clareza? É nesse terreno instável, onde as certezas vacilam, que Derrida nos convida a habitar. E no próximo capítulo, vamos ver como até mesmo a verdade pode ruir, e o que essa ruína revela sobre nós. E se toda verdade for provisória? Derrida acreditava que a linguagem não consegue fixar um significado de uma vez por todas. Cada palavra é afetada por outras, por contextos, por silêncios. Isso significa que toda certeza é frágil, mesmo aquelas que parecem inquestionáveis. Esse pensamento gera desconforto, é claro. Queremos chão firme, mas Derrida nos propõe outro caminho: abraçar o impasse. Esse estado de incerteza radical
tem um nome em sua filosofia: aporia, um beco sem saída, onde nenhuma resposta fecha a questão. Mas ao invés de paralisar, a aporia nos desperta. Ela nos obriga a pensar com mais humildade, a ouvir mais, a julgar menos. Em um mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo, talvez o silêncio e a dúvida sejam os últimos gestos de sabedoria. Será que conseguimos sustentar esse não saber no meio do caos cotidiano? Quando tudo nos empurra para decisões rápidas e julgamentos apressados, como suportar a lentidão da reflexão? No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa experiência de ruína, não como fracasso, mas como condição de pensamento. Para Derrida, o pensamento verdadeiro não é o que afirma, mas o que desestabiliza. A desconstrução não destrói por destruir, ela revela as rachaduras, as tensões internas, as exclusões necessárias que sustentam qualquer discurso. Essa visão o aproxima de Nietzsche, que também desmontou as verdades morais do Ocidente, e de Heidegger, que investigou o ser a partir do esquecimento do ser. Mas Derrida vai além. Mostra que toda construção teórica é sempre uma ruína em potencial. Todo texto carrega em si sua própria desmontagem. É como se pensar fosse aceitar que tudo o que dizemos já está, de alguma forma, desmoronando. E mesmo assim, seguimos tentando. Na vida contemporânea, isso tem um eco profundo. Vivemos cercados por promessas de sentido, de felicidade, de identidade. Mas e se tudo isso for também ruína? Como habitar um mundo em colapso? Derrida nos ensina que a verdadeira abertura de pensamento não está em aceitar tudo, mas em saber que nada é absoluto. A lucidez está em desconfiar até das ideias que mais amamos, em reconhecer que toda visão é parcial, que toda linguagem é falha, e ainda assim continuar dialogando. Em tempos de polarização, onde cada lado se fecha em sua bolha de certezas, o pensamento de Derrida soa como um antídoto. Pensar é abrir. Pensar é hesitar. Pensar é escutar o que o outro tem a dizer, mesmo quando esse outro é um traço, um silêncio, uma sombra do que não cabe em nós. No fundo, Derrida nos convida a uma forma de existência filosófica, viver no entre saber e não saber, entre presença e ausência, entre sentido e vazio. E talvez seja justamente nesse intervalo que algo verdadeiramente humano possa florescer. Resta saber, você está disposto a permanecer nesse intervalo? Porque talvez o pensamento mais transformador não seja aquele que afirma, mas o que insiste e resiste no meio do abismo.